Olá, investidores! Olá, investidoras! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. E hoje vamos falar de coisa boa. Pagadoras de dividendos. Quem não gosta de receber aquele dividendo ao longo do tempo? E até interessante, tá? Trago um estudo para você que me chocou bastante, mas faz muito sentido. Mudou a minha forma de perceber os investimentos ao longo do tempo. Foi feito um estudo, realizado um estudo, para entender, e aí ligado a emagrecimento, academia, exercício, etc., quais seriam os aspectos que impulsionariam a perda de gordura, tá? Emagrecimento de uma pessoa. E descobriram algo interessante. Os pesquisadores descobriram que o que faz, um dos principais aspectos que faz uma pessoa a emagrecer é subir na balança, né? E não pelo fato de se subir na balança, porque até para subir na balança não precisa muito esforço, né? Não se gasta tantas calorias assim para subir na balança. Entretanto, o monitoramento do peso e a percepção de queda no peso, né? Queda na taxa de gordura, etc., faz com que as pessoas se mantenham motivadas e, com isso, levem os exercícios físicos mais a sério. E isso pode ser extrapolado para os investimentos. Quando você vê dinheiro caindo na sua conta de uma maneira que apresenta um crescimento exponencial, você tem muito mais incentivo para continuar investindo. E investimentos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de vários e vários quilômetros. Então, o importante aqui não é a velocidade inicial, e sim tempo, a consistência ao longo de todo o percurso. É por isso que eu quero falar sobre dividendos com vocês, tá? Se você não me conhece, meu nome é João Daronco, sou analista certificado CNPI e também atuo aqui como front face do Status Invest, tá? Peço que você se inscreva no canal, se você não conhecia o nosso canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários se sua carteira é ou não voltada para dividendos. Até para eu conseguir saber qual conteúdo vocês gostam, o que eu posso trazer para agradar vocês. Também podem colocar críticas, feedbacks, entre outros pontos que vocês entendam como interessantes, tá? Sem mais delonga, vamos lá. Primeiramente, acho que vale a pena frisar o que é o dividendo, né? E o dividendo, ele não é uma mágica, um dinheiro que surge do nada. Não, o dividendo, se eu fosse um pouco mais purista, eu deveria chamar de provento, mas vou chamar de dividendo, tá? O dividendo nada mais é do que a distribuição de uma parcela do lucro da empresa para o seu investidor. É isso, tá? Basicamente, o dinheiro que você ganha nos dividendos é uma parcela do lucro da empresa. Qual o tamanho dessa parcela, João? Depende muito da empresa, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Estou aqui com o Status Invest, a máquina, recomendo que todos utilizem ele, né? Se eu for pegar, por exemplo, o Banco do Brasil e olhar qual é quanto desse lucro é distribuído, é bastante simples. Para eu fazer isso, basta eu vir aqui abaixo, né? Procurar a parte de payout do Banco do Brasil, e aqui eu vou conseguir ver qual é o payout, ou seja, qual o percentual do lucro distribuído. Então, por exemplo, 2023, o Banco do Brasil, até o momento, teve um lucro líquido de 25,2 bilhões, distribuiu 10,6 bilhões, né? Ou seja, distribuiu 42,21% do lucro líquido. Por que ele não distribui tudo? Porque parte é retido, ou seja, esse restante aqui, né, esses quase 15 bilhões, são retidos para o banco crescer, né? Então, percebam que o lucro, eu vou excluir todas as coisas, percebam que o lucro cresce ao longo do tempo. Esse ano deve ser maior ainda do que 2022, né? Ainda falta um trimestre. Então, perceba que o lucro cresce ao longo do tempo e esse crescimento está relacionado aos lucros retidos. Então, quando a gente está falando de dividendos, nada mais é que a distribuição do lucro de uma empresa. E para a gente fazer essa seleção, a gente pode utilizar
esse indicador de busca avançada do Status Invest e colocar alguns filtros interessantes. Quais são eles, João? Quais seriam os filtros que eu buscaria numa empresa? O primeiro aspecto que eu olharia numa empresa é, por óbvio, o seu dividend yield, né? E aí, quando eu pego o dividend yield, eu gostaria de ter um yield pelo menos de 6%. Na minha visão, a empresa, para ela ser considerada uma boa pagadora de dividendos, ela deveria retornar pelo menos 6% de yield em cima do seu investimento, tá? Sim, uma regra de bolso que eu utilizo, não é escrito em pedra nem nada do tipo, mas é uma regra de bolso, tá? Então, um yield de pelo menos 6%. Um outro aspecto que eu gosto nessas empresas é que tenham um PL positivo, porque se tiver um PL negativo é prejuízo, tá? E um PL abaixo de 20, tá? Acho que sim. Quando a gente pega empresa de dividendo e você tem um PL acima de 20 vezes, é bem elevado, tá? E tem que ser positivo. Então a gente já tem dois grandes filtros aqui. Um outro filtro que eu gosto de olhar é a questão, basicamente, né, de endividamento. Por quê? Porque uma empresa ela pode estar distribuindo grande parte dos seus lucros, entretanto, está se alavancando demasiadamente. Isso vai fazer com que nos próximos períodos, em vez de... Porque assim, vamos do princípio para todos, tá? A empresa, ela pode estar distribuindo mais do que deveria do seu lucro, e para compensar essa distribuição maior do que o normal, ela acaba por pegar dívida, né? Então a dívida compensa essa distribuição a mais, né? E aí, quando a gente olha para o futuro, a gente vê que em algum momento você vai ter que pagar essa dívida. E essa dívida vai ser paga com a geração de caixa, né? Simplificando o lucro. Então, no futuro, você pode ter uma queda no dividendo para fazer o pagamento dessa dívida que foi acrescida recentemente. Então, eu gosto do indicador dívida líquida, patrimônio líquido, abaixo de 2 vezes, tá? Acho que 1,5 vezes também é mais conservador, mas acho que dívida líquida, patrimônio líquido, abaixo de 1 vez. E aí, para me ajudar nessa busca, também vou utilizar apenas recomendação compra forte e compra, e vamos ver o que a gente tem aqui, tá? E aí eu clico em buscar e vejo várias opções aqui, tá? Vou ranquear por dividend yield e a gente encontra basicamente a Petrobras em primeiro lugar, dividend yield 21%, isso deve cair no futuro, tá? E com uma recomendação de compra forte, tanto PET 4 como PET 3, tá? Bradespar, terceiro no ranking por conta do dividend yield de 13%, com uma recomendação de compra forte, upside 35%. Quarto lugar, a gente tem a Agro 3, empresa do setor agro, distribuiu grande parte de seus lucros em 2022 e 2023, tem distribuído, a gente teve uma distribuição no mês passado, com um upside de 52%, 53%, com compra forte, né? E aí, o que me chama atenção aqui, João? Pô, eu estou falando aqui de três empresas, né? De commodity. Então, quando a gente olha essas empresas de commodity, a gente vê uma perspectiva bastante positiva quando a gente está falando de dividendos. Por quê? Basicamente, pelo motivo de que quando a gente pega uma empresa de commodity, muitas vezes ela não tem tanto onde investir. E quando o ciclo está positivo, como esteve nos últimos anos, ela distribui esse lucro, que não tem tanto onde colocar, né? No endividamento controlado, etc. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que vocês têm que cuidar numa empresa de commodity é qual? Qual que é o segundo aspecto que você tem que cuidar numa empresa de commodity? O ciclo, né? Falei em commodity, lembrei de ciclo. É extremamente importante se entender ciclo. Por quê? Porque não é que uma empresa pagou e não é porque uma empresa pagou elevados dividendos nos últimos 12 meses que ela vai continuar pagando, tá? Além do mais, a gente tem várias questões de risco político aqui também,
tá? Um outro setor que eu olharia para dividendos em 2024 é bancos. E quando a gente está falando de banco, eu estou falando principalmente de bancões, mas óbvio, existem outras oportunidades interessantes, como é o caso de BRBI11, BR Partners, né? Um ativo que tem um yield de 9,92% nos últimos 2 meses, tem uma recomendação de compra forte, 42% de upside, tá? Então é um ativo também bastante interessante. A gente tem outros bancos aqui também, como é o caso, por exemplo, da Itaúsa, tá? Então, na minha visão, e aí assim, pessoal, existem vários ativos de outros setores também bem interessantes. Olha lá. Alupar, Engie, setor elétrico, é um setor que, em geral, distribui bons dividendos para os seus investidores. Então, assim, o que a gente aprendeu aqui, né? E o que eu quero que vocês levem adiante? O dividendo nada mais é do que a participação no lucro de uma empresa, né? Então, quanto maior o lucro, em geral, maior o dividendo. Empresa de commodity, quando a gente olha o dividend yield dos últimos 12 meses, a gente vê que ele está bastante inflado pelo preço das commodities, né? Para os próximos 12, eu entendo que deve se manter no patamar que está hoje. Esses dividendos das empresas de commodities devem continuar elevados, tá? Mas não tanto quanto foram nos últimos 2 anos. Então, acho que 2 anos são outlier, os próximos 2 devem se comportar mais como nos últimos 2, 3 trimestres, tá? Então, commodity, bom setor para se olhar para investir para dividendos. Bancos acabam por distribuir grande parte dos seus lucros, como é o caso do Banco do Brasil, né? 40% do seu lucro é distribuído. Existem outras oportunidades do setor bancário também. E o terceiro segmento que traz boas pagadoras de dividendos é o segmento elétrico, por conta da recorrência da geração de caixa dessas empresas, tá certo? Então, na minha visão, esses são 3 grandes setores para você ficar de olho, não ignorando os riscos de cada um, tá certo? Então, são 3 setores que você pode estudar, encontrar bons nomes dentro deles. Eu entendo que, olhando para um horizonte de 5 a 10 anos, a gente tem ótimos investimentos nesses 3 grandes setores, tá certo? Então, mais uma vez, quero saber de você, se você já investe nesses 3 setores, qual o seu nome favorito, coloca nos comentários, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de me seguir nas redes sociais, @joão.daron, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.